o sonho de todo professor? Se eu tivesse que me fazer essa pergunta, ou fazer para outros professores, certamente ia aparecer respostas como dar a melhor aula possível, transformar uma pessoa através da nossa prática. Mas a gente sabe que em qualquer profissão, seja professor, engenheiro, advogado, enfim, a gente tem sonhos, necessidades, desejos, e a gente sempre pode transformar socialmente. Mas como professor, eu tenho certeza que a grande maioria dos professores tem um sonho, que é mudar o mundo pela educação. Só que a gente pensa assim, né? Para mudar o mundo pela educação, eu preciso de um monte de coisa. Eu preciso de uma infraestrutura legal, eu preciso de uma boa prática, mas eu preciso do aluno dos sonhos. Esse é o ponto fundamental. Eu tenho que ter aquele aluno que se engaja em tudo que eu proponho. Aquele aluno que vem para a sala de aula e está conectado em mim. Aquele aluno que chega na sala de aula e se preocupa com o colega. Aquele aluno que chega na sala de aula e busca o conhecimento, a construção coletiva acima de qualquer coisa. Aquele aluno que gosta de resolver problema, que gosta da diferença, que busca a diversidade, que aceita o risco, que não é conservador no pensamento e que quer construir o conhecimento a partir do debate. Esse é o aluno ideal, é o aluno dos sonhos. E se eu perguntar para os professores, ou se eu parar para pensar um pouquinho nisso, certamente a gente vai chegar à conclusão que esse aluno idealizado, ele não existe. O ideal é algo que a gente busca, é uma perspectiva, é algo que nos ilumina, mas dificilmente a gente encontra. Pior, se eu pensasse um pouquinho mais sobre isso, uma visão um pouquinho mais pessimista, eu poderia chegar à conclusão que frases que a gente acaba dizendo muitas vezes refletem o aluno que está na aula. Por exemplo, a gurizada hoje só quer estar conectada no celular. Não adianta, não tem o que eu faça na sala de aula, as pessoas não prestam atenção em mim. Ou os alunos hoje só pensam neles. Ou ainda, o aluno só faz aquilo que vale nota. Mas o que é a nota, senão uma forma da gente padronizar o que é diferente? Várias dessas questões estão no nosso dia a dia, a gente pensa e acaba excluindo da sala de aula a possibilidade de ter um aluno idealizado, de ter esse aluno dos sonhos. Eu tenho atuado como professor há mais ou menos 20 anos e posso dizer para vocês com um nível razoável de certeza, não tenho muita certeza de nada, mas essa está pertinho assim, que esse aluno dos sonhos, eu sei onde ele está. E eu posso dizer para vocês que ele está em todas as salas do Colégio Anchieta, está em todas as salas de outras escolas de Porto Alegre, do Brasil e pelo mundo. O que está faltando é a gente conseguir despertar nesse aluno o engajamento para que ele se revele para nós na sala de aula. Se o aluno dos sonhos não está aparecendo, talvez seja porque o professor dos sonhos não chegou na sala ainda. Acho que esse é o ponto de reflexão para todos nós. Pensando em tudo isso, a gente fez uma pesquisa mais recentemente, numa parceria internacional aí com 2 professoras americanas, tentando mapear desejos, sonhos, formas de aprendizagem, como que os alunos interagem, especialmente aqueles alunos da dita geração Z. Esses recortes eles têm algumas questões específicas, mas é importante perceber que a geração Z ela nasceu de 95 até 2010. Essa geração ela é representada basicamente pelos alunos que estão chegando na universidade agora, e certamente por boa parte de vocês que estão aqui hoje. Essa pesquisa ela foi feita alguns anos atrás nos Estados Unidos, com um grupo de mais ou menos 1.000 alunos. A gente fez aqui no Brasil com 1.500 alunos, e agora a gente teve 50 e poucas respostas aqui, e eu já pude dar uma conferida para ver se está próximo do que a gente buscou. O primeiro ponto importante para trazer para vocês é que são poucas as diferenças entre a percepção dessa geração nos Estados Unidos ou no Brasil. Ou seja, quando a gente pergunta para eles como é que vocês se definem, eles vão dizer, nós somos pessoas leais, nós somos pessoas corajosas, nós somos pessoas que aceitam a diversidade, nós não somos pessoas oportunistas, nós não somos conservadores. Isso está na pesquisa nos 2 lados desse debate, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Além disso, esses alunos dizem para a gente algo que para mim foi uma revelação. Assim, né? A gente perguntou qual é a forma mais efetiva de construção do conhecimento ou de interação. E 89% deles, é um monte de gente, disse que a forma mais efetiva ou preferida é a face-to-face, cara a cara, olho no olho. Se essa geração diz para a gente que ele quer conversar olho no olho e ela ainda está olhando para o celular, talvez a gente tenha um problema que vai além da percepção deles.
O segundo, claro que a segunda, né, forma para eles, aí sim, são as mensagens instantâneas, aquela mensagenzinha no Snapchat, o foguinho do não sei o quê, enfim, todas as coisas que eu não sei direito o que acontecem, mas que estão aí na prática da gurizada, né? Essa é a segunda. E lá embaixo, assim, quase que num calabouço, está um negócio que para mim é central na minha vida, que é e-mail. 30% deles só diz que acessa e-mail. E telefone para falar, ninguém usa, 20%. Né? Então esse é o primeiro dado para a gente pensar. A gente também perguntou para eles sobre problemas ou questões sociais que se revelam relevantes para eles. Né? E quando a gente pergunta isso, a gente percebe que os jovens hoje estão muito mais informados do que foi a minha geração. Quando eu era guri em Santa Maria, na década de 80, ninguém falava em nada disso, cara. Os problemas estavam aí, né? Mas a gente não estava preocupado em resolver. A gente não estava preocupado nem só não em resolver, em se engajar de alguma forma. E a gurizada hoje traz claramente isso. A gente reconhece as questões e tenta se envolver. Especialmente quando esses temas são temas de alta relevância para a nossa sociedade aqui, como os direitos das mulheres, direitos dos gays, a desigualdade racial, que é um problema no nosso país, forte, e a necessidade de transformar a educação. Outras questões, como envolvimento em política e tudo mais, são importantes, mas vêm um pouco mais abaixo nesse debate. Uma questão ainda última que eu queria trazer da pesquisa, perguntava sobre como que você se posiciona num trabalho em grupo, por exemplo. E essa resposta eu tive agora dos alunos aqui também. Né? E aí aparece claramente vários perfis. Né? Nós gostamos de realizar tarefa, mas nós também gostamos de liderar no grupo. Nós gostamos de construir socialmente, mas a gente também gosta de refletir. Ou seja, é aquele aluno que ouve o outro, reflete, constrói no coletivo e lidera quando é necessário. Né? Perfeito. Acho que esse é o aluno que a gente tem hoje nas nossas salas. Uma coisa relevante para mim como professor, e que daí fez uma luz assim, né, na minha percepção. Nós perguntamos para eles sobre formas de acesso a conhecimento ou de compartilhamento de informação. E quase 88%, 90% diz o seguinte: o lugar que a gente mais busca conhecimento é o YouTube. Então a gente tem essa percepção de que os caras olham vídeos, né? Mas quando tu tem essa resposta massiva, dizendo eu busco conhecimento no YouTube, tem que cair uma ficha para mim como professor que eu não posso entregar conhecimento, porque tem gente muito mais legal do que eu entregando no YouTube. Eu tenho que entregar muito mais do que conhecimento, eu tenho que entregar mediação, eu tenho que entregar interação, eu tenho que entregar tutoria, eu tenho que entregar conexão com o aluno, eu tenho que entregar um monte de coisa. E também eu tenho que entregar conhecimento e abrir espaço para a construção. Então, essa pesquisa revela para a gente que sim, aquele aluno idealizado lá, ele existe, ele está aqui. A gente precisa trabalhar e construir coletivamente. E aí a minha proposta nessa fala é que a gente, nesse coletivo, tenta construir quase que um manifesto, assim, um manifesto para que a gente possa transformar a educação a partir do engajamento do professor e aluno. Um manifesto para que a gente possa ouvir o outro, atuar com respeito, aceitar o diferente, construir diálogo, algo que a gente está precisando tanto. A gente está vivendo um tempo em que a gente só busca argumento para reforçar certezas. Não existe construção do conhecimento sem diálogo, sem ouvir o outro, sem abrir a nossa cabeça para ouvir a diferença. A gente precisa de um manifesto para transformar a forma como a gente aprende e a forma como a gente ensina. A gente precisa de um manifesto para transformar o nosso país. E a única forma de transformar um país de uma maneira relevante e consistente é através da educação. E quem é responsável pela educação, senão quem está aqui? Professores, pais, alunos, pessoas que estão no seu dia a dia tentando fazer a diferença e transformar o mundo. A gente nunca teve uma oportunidade como essa. O melhor aluno na sala de aula, a melhor infra, está tudo disponível hoje. Eu me lembro quando eu era guri, eu saía do colégio, chegava em casa, tinha que fazer os temas, e se eu tinha alguma dúvida, eu tinha um lugar para acessar a dúvida. Na verdade, dois. Os livros e meus pais. E se eu não soubesse, se eles não soubessem a resposta, a minha mãe ia me dizer o seguinte: Gu, espera amanhã e pergunta para o teu professor. Só que eu, como era muito tímido, não ia perguntar para o meu professor. Eu ia guardar aquela pergunta para mim, para sempre. Isso não existe mais hoje. Qualquer aluno hoje tem acesso a toda a informação que ele precisa para aprender melhor. E a gente, como professor, tem uma responsabilidade que vai muito além da informação. Então, nós temos tecnologia, temos informação,
temos infraestrutura, temos alunos que estão aí loucos para fazer a diferença. E quando a gente pergunta, como que eu posso transformar o mundo através da educação? E eu penso, eu preciso do melhor aluno ou eu preciso do aluno ideal? Talvez a resposta seja, eu preciso do professor ideal. Talvez a resposta seja, como que eu posso me transformar para transformar o outro? Porque certamente a mudança é de todos nós, mas ela começa em cada um. Muito obrigado.